Olá, querida, seja bem-vinda a mais um encontro de mães comigo, Mônica Souza. E na live de hoje eu vou falar sobre o cantinho do pensamento. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta que alguns pais utilizam, acreditando que é uma forma inteligente de lidar com o momento das birras. Eu mesma já usei essa ferramenta várias vezes, inclusive com a minha filha, eu até usei pouco, porque quando a minha filha tinha 3 anos, 4 anos, eu era muito mais rígida, eu partia muito mais para a agressividade na voz. Então, acabava que não era necessário colocar no cantinho do pensamento, porque a criança ela fica com tanto medo, às vezes, dependendo da forma como a mãe fala, que não é necessário essa ferramenta. Então, alguns pais acreditam que o cantinho do pensamento é uma ferramenta que respeita a criança. E eu quero levantar uma reflexão sobre isso. Você que está vendo essa live, coloca aí nos comentários. O que você acha sobre o cantinho do pensamento? Dê a sua opinião sobre esse tema. Coloca aí nos comentários, ou se você preferir, pode também me mandar inbox, tá? Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o cantinho do pensamento, há muito tempo atrás, eu vou contar uma história para você. Era uma vez uma menina que morava no céu estrelado. Era assim que ela via, o céu estrelado, porque onde ela morava era tipo uma roça, então tinha poucas luzes. Logo, quando ficava escuro, era um céu lindo de se ver. Essa menina foi crescendo, e quando ela tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos, ela ouvia muito da sua mãe dizendo que essa filha vai ser médica, ela vai ser pediatra. E essa criança, essa garota, realmente ela gostava muito de bebês. De algum modo ela gostava muito de crianças. Tanto que, algumas vezes, as pessoas chamavam ela para ajudar com os seus filhos, filhos que nasceram, crianças da vizinhança, porque ela tinha muita afinidade com crianças. Essa menina cresceu, se transformou numa mulher e começou a estudar, não medicina, porque não era possível. Então ela começou a estudar enfermagem. Quando ela terminou a faculdade de enfermagem, ela passou por uma jornada muito grande, muito ampla, com o conhecimento de bebês. Porque, para fazer a faculdade de enfermagem, como ela gostava de bebês e ela teve essa oportunidade, ela trabalhou o final de semana, sábado e domingo, e fazia faculdade de segunda a sexta. Então, quando ela terminou a faculdade, ela ficou com um know-how muito grande dentro do mundo da maternidade, porque não só a prática que ela tinha vivenciado durante anos e anos com bebês de várias idades, ela, como uma pessoa muito inteligente, ela também começou a estudar sobre as várias fases do desenvolvimento da criança, como rotina, sono do bebê, desmame, amamentação. E foi aí que, quando ela terminou a faculdade de enfermagem, ela começou a passar todo esse conhecimento em forma de consultoria. E é claro que essa menina hoje sou eu aqui que estou contando essa história para você. E por que eu estou contando essa história para você? Depois de todo esse conhecimento que eu tive, devido a ter trabalhado como babá, devido a ter estudado muito sobre
o mundo infantil, eu resolvi trabalhar com isso. Eu resolvi investir para poder ser a minha profissão, para poder ser a minha carreira. E eu fiz um programa, eu fiz um curso onde tem vários módulos com soninho do bebê, rotina do bebê, desfraude, anjo da mami, que é onde você aprende a lidar com as birras. Também tem o módulo Mamãe Nota Mil, que é onde você desenvolve em você características que você gostaria de desenvolver, como, por exemplo, ser mais paciente, ser mais calma, ter mais pulso firme. A gente, enquanto mãe, a gente quer desenvolver e precisa desenvolver várias características. Então, é nesse módulo que eu ajudo as mães. E com o desenvolver desse meu trabalho, eu percebi que nem todas as mães podem comprar um curso meu, podem ter acesso a um conteúdo que ajuda as mães na maternidade. E por esse motivo, e por que eu estou falando isso? Não é para te vender um curso, não. Eu estou te falando isso porque esse é o meu motivo para vir aqui e fazer uma live gratuita, onde eu fico 20, 30, 40 ou até uma hora entregando um conteúdo e que eu acredito que realmente possa ajudar você. E que eu acredito que, mesmo que a mãe não possa participar de um programa meu, de um curso meu, porque afinal de contas é o meu trabalho, é um trabalho que eu tenho que administrar, né? E algumas mães elas não conseguem pagar. Então, para essas pessoas que não conseguem participar de um curso meu, eu também quero ajudar de alguma forma, porque o conteúdo que eu aprendi, não só como técnicas de como ensinar o bebê a dormir, como realizar a transição de cama de forma tranquila, como realizar um desfraude através de brincadeiras, como que você desenvolve características em você. São conteúdos realmente incríveis e que eu sou apaixonada. Quem me segue no Instagram, toda vez que eu estou mexendo no meu Mamãe Nota Mil, que hoje é uma plataforma com todos os módulos e a comunidade Mamãe Nota Mil no Facebook, sabe que eu sempre falo com muito carinho do meu programa, do meu curso. E, de alguma forma, quando eu venho aqui fazer uma live, e essa live ela pode ser acessível a qualquer mãe, esse conteúdo que eu entrego, realmente ele pode ajudar as mães, que é o caso do conteúdo do Cantinho do Pensamento. Como eu falei, não se trata só de uma técnica para você aprender e aplicar isso no dia a dia com o seu filho. Vai além disso, vai muito além disso. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui nessa live. O Cantinho do Pensamento é uma ferramenta que consiste na ideia de que quando a criança ela não respeita você, quando ela desobedece, quando ela faz algo que não é legal, você pega a criança e você retira a criança do ambiente e coloca ela em um lugar específico, para ela entender que ela fez algo de errado. Então, ela vai ficar ali durante alguns minutos e que às vezes vai se basear na idade dela. Se tem 2 anos, fica 2 minutos. Se tem 3 anos, fica 3 minutos. Se tem 10 anos, fica 10 minutos no quarto pensando um pouquinho no que você fez de errado. E às vezes, realmente, é comum a gente pensar que já falei que o Cantinho do Pensamento é assim. Primeiro você dá um aviso, aí se a criança não fizer aquilo que você pediu para ela fazer, você pega a criança e coloca no Cantinho do Pensamento. Se ela continuar fazendo aquela ação, você coloca ela no Cantinho do Pensamento. Então, você não está usando a violência, você não está usando a violência física e nem psicológica, você está colocando a criança para pensar sobre o que ela está fazendo, que não é certo. E se a criança estiver chorando, você deixa ela chorando, você não tira ela do Cantinho do Pensamento.
enquanto ela não parar de chorar, porque para sair do cantinho do pensamento tem que parar de chorar. Não tem cabimento sair do cantinho do pensamento fazendo birra, chorando. Ou para de chorar, ou não vai sair do cantinho do pensamento. E o que acontece? O amigo meu tá falando aqui no Instagram. Depois o PC tá ruim. Meu PC tá ótimo, meu amor. Tá ótimo. Meu PC tá sempre bom. Sempre bom. Eu tenho um técnico maravilhoso que sempre vem aqui resolver as coisas do meu PC, tá? É o técnico que tá falando comigo. E o cantinho do pensamento, na verdade, ela é uma ferramenta disfarçada, uma ferramenta que não vai desenvolver o seu filho. E é uma ferramenta que não acolhe o seu filho, não é uma ferramenta acolhedora. Nesse método de acolher a criança, de acolher as birras, existem alguns pais que pensam que isso é besteira. Que besteira, palhaçada, para que isso? E existem outros pais, outras mães, que pensam que acolher é ser permissiva e permitir que os filhos façam tudo o que eles querem na hora que eles querem. Então, por exemplo, os pais que pensam que acolher é uma besteira, eles pensam que se eles acolherem a criança ela vai crescer mimada. E eles não querem que o filho cresça mimado, eles querem que o filho cresça forte, resistente, obediente, que respeite. Então, não tem essa palhaçada, não. Engole o choro. Eles acreditam que acolher é mimar. Porém, são coisas totalmente diferentes. De igual forma, as mães às vezes confundem com acolher e serem permissivas. Ao invés delas acolherem, serem gentis, isso é ótimo, maravilhoso. Porém, dizer não em alguns momentos, dar limites em alguns momentos, elas são permissivas. Elas deixam tudo, porque elas acreditam que naquele momento não é necessário expor a criança a uma frustração. Por causa de quê? Não quer dormir agora, não? Deixa aí mais um pouquinho. Vai lá ficar com a babá, depois... Aí fala com a babá, depois que ele acabar de brincar, aí você bota ele para dormir. Permite. A criança não quer tomar um banho na hora que tem que ir para a escola. Aí deixa, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Para a escola suja. Às vezes a criança brincou no parquinho, tá toda suada, precisa fazer uma higiene. E porque a criança não quer, aí vai assim mesmo, vai assim mesmo. Não tem problema não, criança é criança. Elas acreditam que a criança não precisa passar por aquela frustração desnecessária. E o que acontece? Será que realmente é desnecessária? E será que acolher é mimar os filhos? Então vamos refletir sobre isso. O cantinho do pensamento é algo que as mães que utilizam a violência geralmente não têm paciência para usar, porque acham uma besteira, e elas usam da violência, tanto na voz, como até em palmadinhas, para educar. E quem é uma mãe mais permissiva, às vezes se vê tão sem saber o que fazer, que acaba usando o cantinho do pensamento. E o que o cantinho do pensamento causa na criança? Na criança causa raiva, porque é um castigo. Simplesmente isso. Você está penalizando o seu filho. Você está castigando o seu filho. Simplesmente isso. E quando a criança erra, quando você erra, você quer ser castigada pelo seu erro ou você quer aprender com aquele erro e crescer com aquele erro? Se a sua intenção for simplesmente
pausar a ação do seu filho. Por exemplo, o seu filho bate no irmão. Você fala, filho, não pode bater no irmão. Se você bater no irmão, você vai para o cantinho do pensamento. Ele bate de novo. Você leva ele para o cantinho do pensamento. Se todas as vezes você faz esse mesmo processo, quando você falar só, ó, se bater, você vai para o cantinho do pensamento. Ele vai aprender e realmente ele não vai bater. Só que a questão aí é que ele não está batendo no irmão porque ele entendeu que não se deve bater no outro. Não. Ele não está batendo no irmão simplesmente porque ele não quer ficar de castigo. Simplesmente por isso. Então, qual é a sua intenção ao educar e disciplinar o seu filho? É pausar uma ação? É condicionar? Ok, utilize o cantinho do pensamento. Não, Mônica, não é condicionar o meu filho. A intenção que eu tenho na educação do meu filho não é pausar o meu filho, é desenvolvê-lo a cada dia mais, claro, dentro da capacidade cognitiva que ele tenha, de entender que aquilo é errado. Porque hoje ele pode bater no irmão, um tapinha. Amanhã ele pode bater no cachorro, no gato. Amanhã ou depois ele pode tacar fogo num gato, fazer maldade com os bichos. Em outro momento, ele pode bater nas pessoas na escola por acreditar que ele pode tudo. Então, qual é a sua intenção em educar e disciplinar o seu filho naquele momento? É só fazer com que ele obedeça a você, esteja sempre abaixo de você, ou você quer criar uma relação de respeito, no qual você respeita o seu filho e o seu filho também respeita você. Vai ter alguns momentos, principalmente quando ele começa a crescer, 5 anos, 7 anos, que você vai dizer coisas e que ele não quer aceitar. Mas ele vai ter que respeitar, porque você tem autoridade como mãe e você realmente vai conduzir aquela situação com a sabedoria que ele não tem. Só que esse relacionamento que você cria com seu filho pode ser de respeito ou não. Ou pode ser apenas um relacionamento de medo. Eu só faço o que minha mãe pede porque eu tenho medo de apanhar. Eu só faço o que tem que ser feito porque eu tenho medo da violência. E às vezes, ao nosso redor, muitas pessoas são criadas com medo e não com respeito. E isso ela começa a conduzir a própria vida dessa maneira. Ela faz as coisas porque, às vezes, ela faz porque ela se tornou submissa. Então, você hoje é os outros para o seu filho amanhã. Por exemplo, amanhã ou depois, o seu filho vai tratar os outros de uma forma. E essa forma como ele vai tratar os outros está muito ligada à forma como você ensinou ele a te tratar. Então, se você começa a ensinar o seu filho a respeitar você, você está ensinando o seu filho a respeitar as pessoas na sociedade e a se respeitar também. E o cantinho do pensamento, ele não respeita a criança. Ele não acolhe. Porque quando a criança está chorando e se não tiver passado os minutos, você não pode falar com ela, você não pode olhar para ela, você não pode pegar ela. E isso vai quebrando a sua conexão com o seu filho. Nesse momento que você coloca o seu filho no cantinho do pensamento, você não está trabalhando as emoções dele. Você está deixando de lado. Você está varrendo para debaixo do tapete. Você não está mostrando para ele o que é raiva, o que é frustração.
Você não está ensinando para ele a se acalmar. Você não está ensinando para ele a habilidade em lidar com aquela raiva, com aquela impulsividade. Então, significa que você deve permitir que o seu filho faça uma ação errada? Não, você não vai permitir. Mas você não vai colocá-lo no cantinho do pensamento. Por quê? O cantinho do pensamento não trabalha nada, ele só castiga. Se fizer errado, fica ali. Aí você vai lá depois de um tempinho, você entendeu por que você ficou aqui? A criança, entendi. Dá um beijo na mamãe, um beijo falso, a criança tá pé da vida, sai. Aí às vezes a criança passa a não fazer mais, porque ela não quer estar ali, mas não porque ela entendeu. E dentro desse contexto todo, você pode perceber que quando você coloca a criança no cantinho do pensamento, posteriormente, a criança mesmo pode ir para o cantinho do pensamento, quando você fala com ela, não faz isso, porque se você fizer, você vai para o cantinho do pensamento. A criança mesmo faz de novo e vai, como se estivesse te desafiando. Ou, quando você vai tirar a criança do cantinho do pensamento, a criança não quer sair. Não quero, vou ficar aqui. E você fica com raiva porque a criança não quer sair do cantinho do pensamento. Ela está te afrontando. Ou seja, o cantinho do pensamento não serve como uma ferramenta de educação. Ela serve como uma ferramenta para condicionar um comportamento. E eu acredito que você não queira condicionar o seu filho. Eu acredito que você queira criar o seu filho de forma questionadora. Que ele seja uma criança questionadora, que lute pelo que ele pense, mesmo que seja um pensamento errado. Ele tem que ter essa garra. E você vai estar ali para conduzir, para dizer, filho, não, isso não está certo, isso não é legal, isso não é respeitoso, assim não. Então, por exemplo, se um irmão bate no outro, você pode falar para ele, filho, quando você bate nas pessoas, as pessoas não querem ficar perto de você, porque ninguém gosta de apanhar. Isso não é legal de fazer com outra pessoa, isso está errado. Porque quando você faz isso, as pessoas ficam longe de você, as pessoas se afastam. Isso você fala com uma criança maior, que já tem um diálogo desenvolvido. Se é uma criança de 2 anos e meio, a criança bate no irmão mais novo, que tem 10 meses, por exemplo, você pode falar, filho, bater não pode. Senão o irmão não vai mais brincar com você, ele não vai mais querer brincar com você. Ponto. Se ele bate de novo, você simplesmente pode pegar o bebê e sair dali. Quando a criança vier atrás de você, que ela vai vir, você vai explicar de novo, filho, se você bater nele, a gente não vai ficar perto de você assim. Assim não é legal. Então você está ensinando para ele a consequência do que é bater em alguém. Então ele não vai bater porque ele não quer viver aquela consequência que é intimamente ligada com essa ação. Se ele bater em alguém na escola, as pessoas se afastam dele. Se ele virar um homem e bater na esposa, a esposa não vai mais querer estar com ele. Então, se ele é maiorzinho, você vai explicar para ele, filho, você não pode bater no seu irmão por causa disso, disso, disso. E se ele bater de novo, implicar, você pega a criança e sai. Não, assim a gente não quer ficar perto de você, não. Você, dentro da educação positiva, não tem castigo, mas tem a consequência do que ele faz. Existe consequência. Não é bater e falar, não pode bater, não pode bater, não pode bater. Aí eu falo e ele não me obedece. Se bater, eu vou te bater. A pessoa perde paciência. A pessoa não sabe mais o que fala. Porque ela não sabe aplicar a consequência, muitas vezes, que existe. Ela aplica um castigo.
que não está relacionado com aquela ação. Se você bater, não vai mais mexer no tablet. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. É castigo. É punição. Se você bater no seu irmão, não vai poder ver o desenho que você quer. Não. E o pior, às vezes os pais fazem promessas que não vão cumprir. Se você bater no irmão de novo, você não vai na festa da Maria. Porque criança que bate não pode ir para a festa de aniversário da Maria. Aí fala, blá, 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 blá. A criança não entende bulhufas, a criança não aprende nada. E quando chega sábado, ele vai para a festa da Maria. Isso realmente é educar o filho? Ou é deixar o seu ego tomar conta da situação? Ou é você deixar a sua raiva tomar conta da situação? O que é aí? Então, recapitulando, o cantinho do pensamento é uma ferramenta que você utiliza para pausar a ação da criança, para a criança não fazer mais. No começo pode até funcionar e você ter a sensação de que funciona ou funciona. Depois, a criança pode rir da sua cara e ela mesma ir para o cantinho do pensamento, o que vai fazer com que a ferramenta não tenha sentido nenhum. E quando a criança está com raiva e começa a gritar, a berrar, e você coloca ela no cantinho do pensamento e você se afasta dela, você não está acolhendo o seu filho. Você não está dando o suporte emocional que ele precisa. E ele aprende isso. As crianças aprendem muito rápido. As crianças aprendem se elas podem se expressar ou não. Mães que são violentas, que são agressivas, muitas vezes elas falam que meu filho não dá trabalho nenhum. Claro que não. As crianças são inteligentíssimas. Elas sabem até que ponto elas podem ir. Elas sabem que se ela fizer alguma coisa, ela vai apanhar. Elas aprendem isso. Só que isso não é porque elas aprenderam o porquê de não fazer aquilo. Isso é porque elas têm medo. Elas se fecham, tá? Então, o cantinho do pensamento, ele não trabalha as emoções do seu filho. E você ensinar o seu filho a lidar com a frustração, frustrações naturais do dia a dia, frustrações que para ele naquele momento são agoniantes. Meu irmão pegou meu brinquedo. Eu não quero que ele pegue meu brinquedo. É meu. E ele começa a fazer birra. E ele começa a gritar, a berrar, querer bater no irmão, pegar o brinquedo. E você, ao invés de lidar com ele, de ensinar ele a lidar com essa raiva e a conduzi-lo, você fala, se continuar gritando, vai para o cantinho do pensamento. Se você continuar chorando, vai para o cantinho do pensamento. Então, para de chorar. Então, para de chorar. Às vezes, a gente precisa chorar. Você lembra de alguma situação que você sentiu vontade de chorar e você sentiu um nó na garganta e que às vezes você podia e que às vezes não era um lugar apropriado para você chorar ou que você não podia e que você literalmente tinha que engolir o choro, segurar o choro? Essa sensação é o que a criança pode sentir quando você fala: para de chorar, engole esse choro. Que bobeira! Você menospreza o que ele sente. O que é bobeira para você pode não ser para o outro. E quando você respeita isso, numa simples ação de uma criança que tem 2 anos, 3 anos, e você começa a construir com essa criança um relacionamento de respeito e a ensinar a criança a lidar com aquele desafio, pimba, isso é educar e disciplinar. Isso é onde você vai estar contribuindo para que o seu filho seja um adulto de sucesso, porque isso é um pouquinho que você faz com 2 anos. Imagina você fazendo isso com o seu filho com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos,
Qualquer desafio que vocês tenham, qualquer desobediência que ele tenha, você pegue esse evento e trabalhe isso para um aprendizado, para que ele gere consciência daquilo, para que ele compreenda o porquê de não fazer aquilo. E não é porque ele tem medo de você, e que ele pensa, se eu fizer, mamãe vai me bater, papai vai me bater. Não, é porque ele entende isso. E é claro que ele vai entender isso dentro da sua capacidade cognitiva, com 2 anos, com 3 anos. Mas imagina como é que vai ser com 12 anos. Imagina como essa criança vai falar, vai se expressar. Imagina como ela vai resolver os próprios problemas na escola. Imagina como ela vai resolver os problemas na adolescência. Porque isso aí são desafios diários que a gente tem na maternidade, e esses desafios diários é como se fossem pequenos tijolinhos, que você pega todos os dias um tijolinho, pega todo dia um tijolinho e vai montando o seu castelo. Quando você chega com seu filho com 18 anos, 20 anos, o seu filho é um homem que sabe falar, expressar o que sente, que não é preso com pensamentos que limitam ele. Ele pode chorar se ele quiser, porque ele pôde chorar quando ele tinha 3, 4 anos, porque não era uma bobeira. Para de chorar, isso é coisa... Você é um menino, você é um homem, para de chorar, que bobeira. Os homens levam isso para a vida adulta. Muitas vezes eles não sabem expressar um sentimento que ele tem pela mulher. Porque a questão do sentimento não é trabalhada na primeira infância dele, é o que ele aprende. Imagina você, depois de ter construído um castelo de conexão, de educação, de desenvolvendo o seu filho, a sua filha, ela crescer, virar uma mulher de 18 anos, 20 anos, e que se ela começa a se relacionar com alguém que a faz viver um relacionamento abusivo, ela tem coragem de falar, não, eu não quero isso. Assim não. Ela tem coragem. Porque ela sempre pôde expressar o que ela pensa, porque é importante o que ela pensa. Como que ela vai acreditar que o que ela pensa é importante? Lá na primeira infância, quando ela chorou e a mãe falou, vem cá, por que você está chorando? E ela berrou e a mãe falou, vem cá, minha filha, tá tudo bem, vem cá. Tá tudo bem. E ela fez birra e a mãe não pausou, não oprimiu, a mãe deixou ela ser. Depois que ela foi, que ela expressou, a mãe ensinou para ela uma lição. Porque é isso que é. Cada desafio é uma lição que se aprende. Ou não. Ou você perde a oportunidade de ensinar uma lição para o seu filho, para a sua filha, utilizando a ferramenta da violência, utilizando a ferramenta do cantinho do pensamento, e só. E só. E muitas vezes, se não a maioria, se não todas, a gente faz isso porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente não tem essa consciência. A gente não sabe a consequência disso na vida de um ser humano, na vida dos nossos filhos. A minha mãe me criou dentro de um modelo tradicional. Então, várias coisas que ela poderia contribuir para desenvolver em mim, eu tive que desenvolver depois, com 20, com 30, sozinha, fazendo curso, estudando, lendo. Foi muito difícil. Imagina se eu já tivesse desenvolvido boa parte disso com 12 anos, 13 anos. Seria muito mais fácil para mim. E minha mãe não fez isso porque ela era uma mãe ruim. Não, ela não fez isso porque ela não tinha conhecimento, ela não sabia o que estava, o que tinha por trás da educação. A educação dos filhos
de forma tradicional, ela vem de uma forma cultural. Você cria como você é criado, e é assim que é, a mãe que manda, e é assim que é. De uma forma geral. Mas tem se criado um movimento de uma educação positiva. Por quê? Porque tem se estudado os malefícios da violência dentro do lar. E não só da violência, também da permissividade. Mães que não dizem não para os filhos. Não, não pode. Isso não pode. E você nem precisa dizer não, não pode. Você pode dizer, você quer brincar com isso? Eu vou te dar outra coisa muito melhor para você brincar. Vem cá com a mamãe. Você nem disse para ele não pode, que isso não é seu. Você nem disse isso. Mas você simplesmente não permitiu que ele brincasse com algo que não era para ele brincar e você redireciona ele. Redirecionar é uma ferramenta de educação positiva. O filho vai mexer em algo que não pode, você fala, filho, você quer brincar? Você está entediado? Eu já entendi. Vem cá, vamos arrumar alguma coisa para você brincar. Esse aqui é da mamãe. Esse aqui é do papai. Vamos criar uma coisa bem legal para você se divertir. E às vezes as mães têm dificuldade em dizer não para os filhos. Mesmo sendo assim, gentil. Às vezes elas não se atentam nessa sacada que dizer não necessariamente não é dizer a palavra não. É simplesmente não permitir aquela ação e você pode conduzi-lo para uma outra ação mais divertida, criativa e que você pode estar desenvolvendo naquele momento com o seu filho. Então, recapitulando, cantinho do pensamento. Para que usar essa ferramenta? O que ela desenvolve no seu filho? Quais são os benefícios que ela tem a curto, médio e longo prazo? Avalie, faça uma reflexão e decida se você quer usar ou não. E claro, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar sobre esse tema em outras lives, trocar um pouquinho de experiência aqui nos comentários, e manda inbox também, que é sempre muito bom ter essa reflexão vinda de outras mães também, tá? Esse foi o Encontro de Mães de hoje. Beijo, beijo e até amanhã.